Olá, seja muito bem-vindo, você que acompanha o nosso podcast Gente Competente. Seja bem-vindo você também, que pela primeira vez acessou aqui o nosso trabalho, o nosso programa, e nós queremos proporcionar para você momentos de crescimento, de desenvolvimento, também de sensibilidade humana, porque o nosso programa é este, né? Gente Competente. E hoje, especialmente, eu estou recebendo um querido irmão em Cristo, um pastor, um profissional, um músico, alguém que a gente tem um grande carinho, e eu fiz questão de trazê-lo aqui para que você o conheça e aprenda um pouco com ele, né? Assim como eu tenho tido esta oportunidade. Seja bem-vindo, pastor Ubiraci Godoy, que é gente competente. Tudo bem? Obrigado, é uma honra participar, tudo bem. E muito feliz de estar aqui com o pastor Paulo. Já li os livros, já tenho acompanhado, muito bom. Muito bem, eu vou chamá-lo aqui de Bira, tá? Bira fica mais próximo, né? mais chegado. Bira, eu gostaria que você começasse contando pra gente um pouco da tua experiência profissional, a sua carreira. Eu sei que você é advogado de formação, depois pode dizer qual é a área do direito que você optou, e contar um pouco, primeiro, como é que você descobriu que esta é a sua área? Então, quando eu era adolescente, estava cursando o ensino médio na época, eu até fui um psicólogo e fiz teste vocacional na época. Aliás, atualmente nem sei como que funciona mais isso. Mas eu fiz um teste vocacional, durou assim umas 5 ou 6 sessões. A hora que terminou, a psicóloga chegou para mim, eu morava no Bigorrilho na época, e a psicóloga era bem pertinho da minha casa. Daí a hora que terminou o teste, a psicóloga disse para mim assim, olha, você tem assim muitas aptidões. E o que eu posso dizer que o teste revelou é que você não tem alguma específica. Como você tem assim uma capacidade intelectual diferenciada, você pode escolher. Eu fiquei até triste. Fui atrás de um sinal, né, de uma direção, e fiquei meio no vazio. Daí o que aconteceu? O meu pai é advogado. E minha irmã do meio, ela estava fazendo direito na Universidade Federal, na época. Então, assim, não que eu gostasse ou desgostasse do direito, fui um pouco assim na época por conveniência. Daí acabei fazendo o vestibular para direito, passei num dos primeiros lugares na época, na Universidade Federal. Comecei a faculdade e acabei gostando. Gostando mesmo. Na época, os professores... Deve ser assim até hoje, né? Na época, os professores eram muito bons. Assim, muito conceito sociológico, muito interessante, muito conceito filosófico. Dessa parte eu sempre gostei. Daí isso acabou me cativando, eu acabei me interessando pelo direito. E daí eu estava no 4º ano da faculdade. Daí, na época não tinha internet, não tinha nada, né? Um dos alunos da sala falou que tinha aberto um edital de concurso para Justiça do Trabalho. Na faculdade de Direito, a gente tem Direito do Trabalho no 3º ano. Eu estava no 4º ano, eu já tinha tido. Daí eu achei interessante, fui lá, fiz o concurso, mas, meu Deus do céu, eu nem me preparei nisso daí. Fui lá, fiz o concurso, passei num dos primeiros lugares. E tô lá até hoje. Deixa eu te perguntar, Vira. Que idade você tinha quando você iniciou o curso de Direito? Eu entrei na Faculdade de Direito em 1986. Então, eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Eu fiz 18 anos no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula aquele ano foi dia 5 de março de 1986, tinha 18 anos. Ótimo. Eu pergunto, sabe por quê? Você citou uma coisa curiosa que normalmente não acontece, o que ocorre é o contrário, né? Muitos jovens se empolgam com o curso, né? E eles então decidem, eu vou fazer este curso. Só que depois de 4 semestres, aí 2 anos, eles descobrem que não era o que eles queriam. E então acabam desistindo. Porque são muito jovens, porque não tinham certeza do que queriam. Mas você, pelo visto, foi o contrário, porque você começou a gostar e se identificou justamente durante o curso. Exatamente. Como eu sempre tive ligação assim com artes, né? Eu desenhava quando era adolescente, até desenhava profissionalmente. Eu fiz desenhos para a Casa das Festas na época.
desenho da festa infantil, né? Mickey, Super-Homem. E eu também sou músico, né? Desde os 10 anos. Daí, como eu tive em ligação com artes, eu pensei em fazer arquitetura. Só que daí, mais foi por conveniência mesmo, para ver meu pai e minha irmã, resolvi fazer direito, mas gostei do curso desde o início. No primeiro ano de direito tem direito constitucional. E o começo, assim, é a organização social e política do Estado. Já de início eu gostei, porque aprende sobre a organização, sobre Câmara de Deputados, caso do Senado, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. E eu sempre gostei, sim, de conhecer as coisas na sua estrutura e entender as coisas. Já gostei do curso de Direito de início. E também no primeiro ano tinha a matéria que era Introdução ao Estudo do Direito, que na verdade era uma introdução filosófica. Que daí, e tinha também Direito Romano, no primeiro ano. Muito interessante, que mostra, né, as origens, a origem das civilizações, o direito natural, o direito de consciência que existe nas pessoas, mesmo antes do direito ser escrito. Então tudo isso realmente me cativou. Por isso que estou nisso até hoje, né? Você falou que no quarto ano do curso de Direito, você fez um concurso, digamos assim, para a Justiça do Trabalho. Isso. É isso. E foi aprovado, apesar de não ter estudado tanto, né? Mas eu sei que você é muito inteligente mesmo. E você disse para mim, ou para nós, né? Eu estou lá até hoje. Até hoje, quanto tempo faz? Então, eu assumi... Eu passei no concurso em 1989. Estava no quarto ano da faculdade. Eu fui aprovado, foi em dezembro de 89 e assumi já em janeiro, dia 8 de janeiro de 1990. Foi o primeiro dia que eu entrei em exercício. Então eu estava fazendo 36 anos e 6 meses. Que ótimo, que maravilha. Bira, e esse trabalho que você faz lá, até onde eu sei, né, você assessora uma juíza ou desembargadora? Não? Isso. É isso, né? Isso. Como é que é o seu trabalho? Porque nós podemos ter alguém que está cursando direito, de repente, opa, esse negócio me interessa. Né? Explica um pouquinho como é que é o seu trabalho, o que se faz lá? Então, quando eu entrei na Justiça do Trabalho, eu entrei na época que chamava Quinta Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba. Hoje se chama Quinta Vara do Trabalho. Na época era junta de conciliação porque tinha um juiz togado, um juiz classista dos empregadores e um juiz classista dos empregados. Era uma filosofia muito interessante. Primava-se por um julgamento em que se ouvissem as partes, tanto a categoria econômica quanto a categoria profissional do trabalhador. Era um conceito interessante. Foi extinto isso com a Constituição de 1988. Daí ficou só um juiz togado. Então eu entrei na Quinta Junta, que a junta, na verdade, era a secretaria, que era o cartório do juízo, que cuidava da tramitação dos processos. Mas como eu já estava, na época, no quinto ano de Direito, me deram oportunidades. Eu já de início, já comecei a fazer minutos de decisões, embargo de terceiro, mandado de segurança, etc. Já de início. Eu entrei em janeiro, em outubro eu já era o assessor do juiz, de primeiro grau. Ainda antes, eu só me formei no final do ano. Mas de início, assim, eu já gostei, porque a Justiça do Trabalho trabalha primordialmente as lides entre empregado e empregador, lides de trabalho. Certo. E é um universo. Quem ouve assim, numa análise superficial, parece ser uma coisa muito simplória. Mas, gente, em primeiro lugar, as relações de trabalho são infinitas, porque são relações humanas. Não existe limite para as relações humanas, né? Todas são diferentes. E, além disso, o processo do trabalho envolve todas as categorias processuais com as suas complexidades. Então, o processo do trabalho tem embargo de terceiro, tem agravo de instrumento, tem os agravos regimentais nos tribunais, tem a seção especializada que trabalha com os processos na fase de execução, tem as liminares de mandado de segurança, tem até habeas corpus. Se bem que acho que atualmente não tem mais prisão por dívida na Justiça do Trabalho. Até poucos anos atrás tinha. Então, assim, é um universo processual muito abrangente, muito parecido com as outras justiças. Então, tudo isso acaba se tornando assim, muito interessante. Por isso, né, que estou lá até hoje. Então, eu assessorei uma juíza de primeiro grau, que depois ela foi desembargadora, e eu acompanhei essa magistrada por 25 anos.
desde que ela veio para Curitiba até ela se aposentar. Então foram 25 anos, eu acompanhei a mesma magistrada. Ela se aposentou, eu fiquei em alguns setores administrativos, daí eu voltei a assessorar agora uma magistrada de primeiro grau, já faz 4 anos. Bira, direito não é a minha área. Eu sou, digamos assim, quase um neófito, né, nessa área. Mas eu me lembro de algumas coisas, porque eu dei aula em faculdades que tinham o curso de direito, e a gente acabava ouvindo os professores da área conversarem. E eu me lembro de uma frase que alguém disse assim: no nosso país nós temos um grave problema. Nós não temos uma cultura conciliatória. Nós sempre judicializar as coisas. É assim mesmo? Essa discussão existe até hoje nas faculdades de Direito. O Brasil em si... Mas isso veio desde a colonização, veio desde o sistema português, que realmente prima pela judicialização. Tanto que não sei se atualmente, mas que eu li faz pouco tempo, o maior tribunal do mundo era o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha mais de 400 desembargadores. Ou seja, é por causa de um país que realmente judicializa demais. Tanto que isso também é fato estatístico, que o Brasil é o país com o maior número de faculdades de direito do mundo, né? Exatamente por essa questão de judicialização. Mas, como eu trabalho no Justiça do Trabalho, um dos pilares da Justiça do Trabalho é a conciliação. Uhum. E o índice de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, não lembro de cabeça a percentagem, mas assim, ou é 50% ou até mais de 50% da conciliação. Só que conciliação na fase judicial. Melhor se houvesse uma conciliação na fase pré-judicial. Né? Okay. Já se tentaram esquemas de câmaras de conciliação e julgamento nos sindicatos, mas não deu certo, não funcionou. Então, infelizmente, o Brasil tem essa cultura de judicialização. Eu me lembro que quando eu tinha meus 18 anos, trabalhei numa imobiliária e o dono dela já era um senhor. Ele dizia assim para mim: Paulo, melhor um mau acerto do que uma boa demanda. O que você me diz disso? É um brocardo comum na faculdade de Direito, é verdade isso. É verdade mesmo. Aliás, até tem um versículo em Eclesiastes 10, né? Melhor, o acordo é um remédio que aquieta grandes males. Eu já vi até juiz citando isso. Olha, é verdade mesmo. Que ótimo. 1000 vezes um mau acordo do que uma boa demanda. Porque a boa demanda depende de fatos processuais dos quais não temos controle. Por exemplo, se o teu direito depende do depoimento de uma testemunha, o depoimento pode ser infeliz. O depoimento pode prejudicar a sua pretensão. Por isso que o acordo é sempre o melhor caminho. Sempre. Muito bem. Bira, vamos virar a página? Vamos falar um pouquinho dessa tua vivência. Eu sei que você vem de um berço cristão, de uma formação muito sólida, por sinal. A gente conhece você, sua família. Conhecemos um pouco do teu labor pastoral. Mas eu sei que, além desta atividade profissional que você tem, você também apoia uma casa de recuperação, que inclusive você é da família, digamos assim, né? Sobrinho do já há muito tempo falecido pastor Lori Massolim Filho, fundador da CRENV, a Casa de Recuperação Nova Vida. Como é que é essa vivência? O que acontece lá? Como é que você atua? Então, assim como eu falei da parte jurídica, assim, desde o início, falando rapidinho assim, eu sou de berço evangélico e a partir dos 4, 5 anos de idade na vertente pentecostal. Daí quando chegou assim aos 18, 19 anos, sempre que se falava em pregação, com que é Mateus 4, 19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Isso assim sempre falava demais comigo, né? Isaías 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso sempre me incomodava muito. E eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E daí também foi exatamente o que aconteceu com o ramo do direito. Não é que eu tinha assim, uma propensão inata ao campo jurídico. Eu entrei e gostei. Aconteceu isso também. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Eu olhei na igreja, tinha na verdade assim, era prima, a esposa dele era prima da minha mãe.
mas eu chamava por tio de afinidade, né? Ele tinha aberto uma casa de operação de viciados em drogas, alcoólatras, aqui no Jardim Social, mas isso há 40 anos atrás. Daí eu me voluntariei a ir lá. Comecei indo uma vez por semana, daí 2 vezes por semana, daí 3 vezes. Aos poucos eu estava indo lá todos os dias. O que eu vivenciei lá? A dependência química é algo ultra complexo, muito complexo, que exige assim, o atendimento da pessoa integral, né? Porque tem o aspecto físico, o aspecto médico, o aspecto psicológico, o aspecto psiquiátrico, o aspecto social, o aspecto espiritual, uma coisa muito, muito complexa. E outra, é uma coisa assim muito turbulenta, muito tormentosa, porque a pessoa que está em vício, é fácil fazer assim um discurso assim, vamos dizer assim, um discurso religioso. Então você se converte ou você nunca mais vai usar. Com todo respeito, não é isso que acontece, né? Tem recaídas, são seres humanos. Falar isso de um ser humano é quase que exigir uma transcendência que não existe. Não, são seres humanos. Existem recaídas. Sim. Então, o trabalho espiritual, eu aprendi muito nesse trabalho porque eu aprendi muito o lado humano da questão. Porque apesar de serem viciados em alguma coisa, são pessoas. Sim. São pessoas como nós. Com um problema em especial. Então eu aprendi demais sobre a natureza humana nesse trabalho, com as suas questões. E outras são homens casados, com filhos. Existe toda uma dinâmica que envolve muita coisa. E eu consegui aprender demais nisso, assim, com respeito assim, à paciência, à consideração, à misericórdia. Porque assim, tem recaídas. Após a recaída, você não se descarta uma pessoa, não se joga fora uma pessoa, não. Nosso Deus, gente, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Deus é misericordioso e a cada dia Deus mostra misericórdia. Então eu aprendi demais isso no trabalho dos dependentes químicos, porque assim, pessoas comuns também têm recaídas. Só que essas recaídas não têm as consequências dramáticas que tem para um dependente químico. Perfeito. A pessoa cai, ou comeu demais, ou falou demais, ou pensou coisa errada, ou sentiu coisa ruim. Tá, mas é pecado do mesmo jeito que o outro, né? Sim. Só que não tem esse grau de consequência. Bira, há alguns anos atrás, eu me lembro, participei de vários encontros e tal, e falava-se muito na questão das drogas, né? Nós tínhamos o famoso livro do pastor David Wilkerson, que eu li também, Entre a Cruz e o Punhal. E eu me lembro que havia uma máxima que se dizia que aqueles que se inclinavam para o vício é porque tinham algum problema dentro de casa. Problema com o pai, com mãe, que não tinha muita orientação, ou que o pai mesmo não dava bom exemplo e tal. Porém, com o passar do tempo, constatou-se que mesmo jovens que tiveram berço, vamos chamar assim, boa formação, bons exemplos, no entanto, enveredaram por esse caminho. Então, eu queria te perguntar, esse perfil ele mudou ao longo dos tempos? O perfil do viciado dependente de hoje é o mesmo de 40 anos atrás? Ou ele mudou? E em que sentido ou em quais aspectos ele mudou? Ok. Eu comecei a trabalhar em casa de operação foi em 1990, faz 36 anos. Na época, os vícios que existiam era vício de maconha, era vício de cocaína inalado, cocaína injetado, e era mais ou menos... O crack estava começando, mas é muito aos poucos, ainda depois que se agravou. O tipo de usuários mudou de lá para cá. O tipo de vício mudou. Com a entrada do crack, foi uma tragédia. E infelizmente ele vai se mutando, vai tendo uma mutação cada vez mais. E infelizmente vai ficando assim barato e de fácil acesso. O que
possibilita que aumente ainda mais o consumo disso. Então, os vícios usados mudaram, mas o perfil dos usuários não mudou muita coisa, não. É a máxima que se dizia, né, na época do David Wilkerson, também li o livro, assisti o filme, pessoas com problemas familiares, com certeza. Com certeza. Lógico que isso é estatístico, não é regra geral, certo. Tem exceções. Mas há indicativos de que o contexto familiar tem uma força determinante muito grande. Com certeza absoluta. As últimas estatísticas do IBGE da família brasileira, mais da metade, estatisticamente falando, no Brasil, não tem a figura paterna. São famílias desencontradas, né? Pessoas criadas sem pai, e outras pessoas criadas com mãe. A mãe tem que trabalhar, não tem condições. Há uma grande vulnerabilidade nisso, há problemas, as dinâmicas doentias já desde o início. Então, com certeza, esse quadro continua. Agora, dizer assim, se aumentou proporcionalmente o número de viciados de lá para cá, não, isso não vejo. O problema sempre existiu. Foi a Organização Mundial da Saúde que começou um movimento e já veio para o Brasil e agora já é assim, aceito quase que indiscutivelmente, é que o vício é uma doença. Sem dúvida alguma, é uma doença psiquiátrica. É uma compulsão. Assim como tem pessoas por compulsão com outras coisas, é uma compulsão. Por abusos de dependências químicas, é uma doença compulsiva e que exige o tratamento. Só que assim, o tratamento não é só medicamentoso, de jeito nenhum. É multifatorial e precisa também de várias áreas do conhecimento. Né? Ok. Bira, eu lembro também, na época que participei desses encontros, você deve se lembrar, eu não sei se ainda existe uma casa de recuperação chamada Peniel, não sei se ainda está Sim. ativa. E eu me lembro, na época, que o pastor, que era o responsável, ele foi visitado, entrevistado por órgãos públicos para entender o processo que era utilizado numa casa de recuperação evangélica. E eles perguntaram para ele, pastor, qual é o índice de recuperação que acontece no seu trabalho nesta casa? E ele disse, olha, aqui nós chegamos, na época, isso final dos anos 80, meados dos anos 80. Ele disse, nós chegamos aqui a 80% de recuperação. Isso causou um impacto tremendo, porque as autoridades públicas disseram, mas como que você consegue um feito extraordinário desse, sendo que eles lá conseguiam 2 ou 3%, alguma coisa nesse sentido. Então, eu pergunto para você, como é que é o índice de recuperação? O sujeito chega lá, claro que são níveis distintos, mas assim de forma genérica. Quantos de cada 10, por exemplo, quantos realmente se recuperam? Ok. Quando eu comecei nesse trabalho, há 36 anos atrás, se chamavam casa de recuperação. Depois mudou o nome e virou comunidade terapêutica. No início eram todas particulares com essa vertente religiosa. O que aconteceu? Com o passar do tempo, descobriu-se que é o sistema que até agora é o que mais funciona, tanto que agora existem até verbas federais. As casas de recuperação que eu vou, elas recebem verbas federais, porque é reconhecido pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades médicas, que o sistema de comunidade terapêutica é o que mais funciona para dependentes químicos. Agora, falar em porcentagem de recuperação, esse sempre é um negócio assim, muito complicado. Porque assim, o índice de recuperação é muito grande, mas deve-se levar em consideração as recaídas. As recaídas existem. Mas assim, as pessoas ficam melhores depois que passaram por uma comunidade terapêutica, mas sem dúvida nenhuma. Se for dizer assim, a melhora que ele tem como pessoa de antes e depois é 100%. Porque aprende valores de família, valores de amor, valores de respeito à mulher, respeito à mãe, respeito aos filhos, respeito aos irmãos, respeito aos que são dentro de casa. E outra, aprende valores de disciplina, de ordem, horas de deitar, horas de levantar, fazer isso, fazer aquilo, submissão aos líderes internos. Então, esse ganho, gente,
É indiscutível. Então, se for olhar por esse aspecto, a pessoa sai 100% melhor sempre. Agora, não tem como negar que existem recaídas. Tem gente que sai de casa de recuperação que nunca recai? Existe, mas não é regra. As pessoas têm recaídas. Só que assim, as recaídas elas vão diminuindo a frequência e intensidade até a hora que cessa definitivamente. Então, eu já estive em casa de recuperação, algumas me disseram recentemente que o índice, assim, honesto e garantido é 50%. 50%. O que já convenhamos, né, diante do quadro, é uma coisa fantástica. É impressionante. Mas é verdade isso. Lógico que é 50% com paciência. Tem que ter paciência até a pessoa se organizar, etc e tal. Mas que realmente tem melhora, tem, sem dúvida nenhuma. Eu acompanho. Gente, eu estou nisso há 36 anos, né? Tem irmãos que foram comigo até para a igreja lá onde estamos, que ele já está liberto faz 38 anos do alcoolismo, e esse é um caso que ele nunca mais recaiu. Nunca mais. Que ótimo. Só que o tempo de internamento chegou perto de 5 anos. Mas se você comparar 5 anos com 38 que ele está bem, gente, é um investimento para lá de bom, né? Sem dúvida, né? Se você investe 5 anos para ter 38 de sucesso, você fez um ótimo investimento. Um excelente investimento, né? Meu irmão, vamos virar mais uma página? Vamos falar do músico agora. Bom, se eu fosse falar de todas as habilidades que você tem, a gente ia ter que ter uns 2 ou 3 programas aqui. Aliás, só um fato curioso, a ciência diz, Bira, que cada pessoa, cada indivíduo, tem cerca de 750 habilidades. Quando eu falo sobre isso nas minhas palestras, algumas pessoas dizem, mas eu não sei nem se eu tenho uma, quanto mais 750. É que eles consideram qualquer coisa que a pessoa faça diferente das outras como habilidade, né? Por exemplo, se você vira o olho para cima e fica todo branco, é uma habilidade. Tá? Bem, eu queria que você falasse sobre a música. Você é arpista. E são raros os arpistas. Inclusive, você é muito requisitado, eu sei disso, porque não se encontra arpistas como se encontra quem toca violão, por exemplo, né? Toca piano e tal. Então, eu queria te perguntar, como é que você descobriu a harpa como o teu instrumento? Vamos lá. Pois é. Então, eu sou o filho mais novo, tenho 2 irmãs mais velhas. Elas começaram a ter aula particular de piano em casa, e tinha piano na minha casa. Eu tinha, assim, 4, 5 anos de idade, eu via elas tendo aula, e a hora que terminava a aula eu ia lá e repetia o que elas faziam. E daí eu acabei aprendendo. Acabei aprendendo a tocar piano. Só olhando? Só olhando. Ou, como se costuma falar, de ouvido? Não era de ouvido. Porque elas aprendiam com partitura e eu ficava ouvindo a professora dando aula e eu aprendi lendo partitura. Aprendi a ler partitura desse jeito. Então, esse foi piano. Daí, com 10 anos, eu comecei a estudar violão clássico. Daí eu fiz o curso completo, eram 8 anos. Fiz 8 anos de violão clássico. Só que antes disso, daí, quando eu tinha 17 anos, eu sempre via assim, fotos em enciclopédias. Na época não existia internet, né? Então, fotos em enciclopédias de harpa, etc e tal. E daí que eu fiz? Eu fui na biblioteca pública lá no centro, e na Cândido Lopes, e peguei livros de harpa e li tudo que tinha de harpa na biblioteca na época eu peguei e descobri como que funcionava, etc e tal. E eu tocava mentalmente, lendo e vendo como era o funcionamento, na minha mente eu tocava, já tocava harpa. Daí eu tenho primos que moram em Maringá e eles conheceram alguém que trazia harpas paraguaias lá do Paraguai. Daí eles conseguiram um amigo que trouxe lá em Maringá, e daí isso foi em 1985, eu tinha 17 anos. Daí fui em Maringá buscar essa harpa na casa do meu primo. A primeira vez que eu peguei uma harpa na vida, eu toquei. Que eu já estava preparado mentalmente. Deixa eu interromper. Gente, você sabe o que é isso? Dentro do nosso quadro aqui, Gente Competente, nós temos
as habilidades, né? Eu sempre gosto de citar que a competência é formada por conhecimento, habilidade e atitude. E existem as habilidades naturais e as habilidades adquiridas. As naturais são aquelas que vêm de fábrica. Aqui temos um exemplo, uma habilidade natural. É lógico que ele aprendeu, se aprimorou, mas ele já tinha, né, Bira, essa capacidade de captar, abstrair, mesmo sem ter muita coisa em mãos, e já se imaginava tocando um instrumento que nunca tinha tocado antes. Uma predisposição, exatamente. Então, me conte, aonde que você toca? Como é que é? Eu te convido. Eu sei algumas, mas eu gostaria que você contasse para quem nos acompanha. Então, em 85 eu consegui uma harpa paraguaia. A harpa paraguaia ela é menorzinha e as cordas são mais próximas, muito perto uma da outra, porque os harpistas eles tocam com unhas. Então eu comecei nessa, que era o que eu consegui na época. Daí passou assim uns 10 anos, lendo também numa revista de harpa, uma harpista famosa que tem em Belo Horizonte, que chama Cristina Braga. Eu vi ela falando de um luthier em Belo Horizonte, que chamava Pedro Alexandrino, que ele construía harpas célticas, que é outro modelo de harpa. E daí eu entrei em contato com ele, que tinha naquela revista o endereço. É tudo a época sem internet, né? Eu peguei naquela revista contato, entrei em contato com ele, ele fez, daí eu recebi. Isso devia ser 1995, por aí. Que daí eu recebi a primeira harpa céltica. Essa já tinha chavinhas de semitons, que mudavam os tons da harpa. E daí depois dessa eu consegui outras harpas célticas também, uma inclusive de uma empresa que era do Paraguai, mas fazia harpas célticas. E daí faz 3 anos que eu consegui comprar uma harpa de pedais, que é uma harpa sinfônica, que é o mais elaborado que tem no campo da harpa. Daí consegui. E daí onde que eu toco? Eu comecei tocando na igreja, daí depois eu comecei tocando em casamentos, daí eu comecei a conhecer as empresas de casamentos, conhece uma, conhece outra, acabei conhecendo todas. Em Curitiba nós somos 4 ou 5 harpistas. Somente. Só. Aliás, não só Curitiba, né? Na verdade é o estado do Paraná inteiro. Olha. E daí, como a harpa é um instrumento assim muito diferente, muito raro, eu acabo tendo contato com quase todas as empresas de eventos. Porque assim, as empresas já têm o seu grupo próprio de violino, de piano, de violoncelo, já tem o seu quadro próprio. Mas a harpa não tem, então delas me chamam. Então eu acabo conhecendo todas as empresas. Eles acabam me chamando para outras cidades. Quarta-feira passada, dia 1º de julho, eu toquei em Maringá, num espaço de eventos que se chama Giardino Eventos, muito bonito. Era um evento de um plano de saúde que queria se estabelecer no lugar. Muito legal. Então, eu toco assim em todos os tipos de eventos, em casamentos principalmente. Mas também... orquestra também. Também. Eu estava esperando você tocar nisso. Diga pra gente aí como é que é. Isso. Inclusive, a Orquestra Sinfônica de Curitiba, que é um projeto bem recente, que mistura assim, os instrumentos de orquestra sinfônica e cantores líricos, cantando peças, até rock. Cantando assim, peças mais conhecidas. Agora eles vão fazer um show com Os Miseráveis, que é um musical assim, muito famoso. Eles me convidaram. Eu só não vou participar porque nesse mesmo dia tem um evento em Maringá de novo. Mas eu também tenho tocado com orquestras, com grupos grandes, grupos pequenos, 20 músicos, 40 músicos. Eu tenho tocado em Pinhais, na orquestra da Assembleia de Deus. Lá chega a ter... Tem dias que tem 60 músicos, né? Então é uma experiência muito boa. E outra, me faz conhecer muita gente. Sim. Muitos lugares. O trabalho no tribunal, não. É um trabalho, assim, de gabinete. Agora o trabalho de música eu vou a campo. Isso é muito bom. Que bom. Olha, você que está nos acompanhando, o Bira é uma pessoa de múltiplos talentos. Talvez poucos tenham tido a oportunidade de vê-lo ministrar a palavra de Deus, sermões, pregar a palavra, como nós costumamos dizer. É impressionante como ele consegue citar textos da Bíblia de cor. E é algo que não tem como a gente não se ater a isso, porque chama a atenção. A gente se esforça tanto, né? Eu sei muitos
textos bíblicos de cor, mas o endereço, como a gente costuma dizer, eu não tenho tanta facilidade para gravar. Já você, Bira, tem esta facilidade, é uma coisa extraordinária. Como é que é isso? Pois é, então a questão de memória um pouco é natural, que eu sempre tive. Tanto que eu toco em eventos, eu toquei no Dia dos Namorados agora, num restaurante do Hotel Radisson, lá na Praça do Japão, no Batel. O jantar durou, assim, 2 horas e pouco. Eu fiz intervalos, né? Mas o tempo que eu toquei foi 2 horas e um pouquinho mais além. Eu toquei tudo de cor, sem repetir uma música sequer. Então, essa capacidade de memória eu já tive. Agora, a capacidade de memória bíblica, na verdade, é porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito forte. Foi no dia 7 de janeiro de 1991, nunca esqueci. Naquele dia eu tive uma experiência muito forte com os dons do Espírito Santo e eu recebi como se fosse uma capacitação sobrenatural de memória. Então, essa questão específica dos versículos bíblicos não é só competência. Daí esse já é outro assunto. Tá certo, é outro assunto. Tá certo. Bom, gente, veja, nós convidamos aqui, eu gosto de convidar pessoas que a gente possa compartilhar a nossa vida como um todo, sem ter aquela ideia de que isso é de Deus, isso não é de Deus. Então eu trabalho como advogado, não é o meu caso, estou me referindo aqui ao Bira, e daí eu sou pastor, mas as duas coisas elas não têm nada a ver uma coisa com outra. Não, na verdade elas fazem parte do Bira, do ministério do Bira, daquilo que Deus deu para ele fazer. E é isso que nós queremos aqui, Bira, no nosso programa Gente Competente. Nós queremos que as pessoas entendam que a nossa vida espiritual, ela não apenas faz parte, mas ela faz toda a diferença. Não é assim? Com certeza, e até bíblico, né? Os dons profissionais são de Deus, né? Êxodo 36, Deus chamou Bezalel e Aholiabe pelo nome, porque eles eram exímios artesãos e eles teriam competência para fazer todos os artefatos do tabernáculo, né? Então, tudo é de Deus. Todas as profissões lícitas, logicamente, né? Todas as capacidades vêm de Deus, né? Tiago 1,15, do alto vem a boa dádiva, o dom perfeito descendo do Pai das luzes. Então Deus ama, como que é Salmo 37, né? Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama que pessoas evoluam, recebe um dom latente e evolui aquilo, evolui profissionalmente. Ser médico é um dom, ser artesão é um dom, né? Ser vendedor Sem dúvida. é um dom a ser desenvolvido, ou melhor, né? A aprimorar as competências. Muito bom. Bira, eu quero agradecer a você por ter aceito o convite. Para nós aqui foi uma honra e uma bênção. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para que você esteja aqui participando. E fique à vontade, né, para se despedir aqui das pessoas que estiverem nos acompanhando. Obrigado, pastor. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Um prazer estar aqui nesse podcast. O que eu puder, assim, fazer para auxiliar as pessoas, estimular, é muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a você que esteve conosco, acompanhe sempre o nosso trabalho e lembre, se você precisar de gente competente para alguma área ou alguma atividade, entre em contato conosco. Um abraço.